Muito boa tarde a todos. Em nome da empresa Leckler do Brasil S.A., temos o orgulho de convidá-los a prestigiar o nosso bate-papo com a consultora de imagem paraense Isabel Tecchio. Esta conexão surgiu da vontade da empresa de trazer para o público paraense a sua expertise em tintas e cores. Unindo o nosso lema, que é colorir o mundo, agregamos o lema da nossa consultora, que é colorir a vida. Aproveito para convidar a todos para prestigiar um bom bate-papo. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que eu estou hoje aqui na minha cidade natal, na minha terrinha, Paraí, para poder participar dessa Expo, que foi feita, organizada com muito carinho para todos vocês prestigiarem. E hoje, em parceria com a Leckler, que é essa empresa incrível de tintas, eu, Isabel Tecchio, como consultora de imagem e estilo, e também faço a parte de coloração pessoal, que a gente fala muito sobre cores, como elas transformam a vida da gente. Então hoje eu estou aqui para esse bate-papo, que vai ser muito informal. Eu quero a participação de todas vocês, porque eu sei que a dúvida de algumas, com certeza, vai ser a resposta de outras também. Então, muito feliz em ter todas vocês aqui. Novamente, sejam bem-vindas. Soberanas, obrigada por estarem aqui, lindas. E é sobre isso, então, o nosso bate-papo sobre cores. E sintam-se à vontade para dúvidas, porque hoje nós falaremos sobre o como colorir a vida e também como colorir o nosso lar, a nossa forma de expressão. Então, é sobre isso. Já começando, a falar um pouquinho sobre as cores, temos sempre essa mensagem, essa conexão, como a Suire já falou. As nossas escolhas sobre cores sempre têm a ver com a nossa personalidade. Então, vocês podem observar que ao nosso redor tem muitas cores. E todas essas cores estão transmitindo algo que o nosso olhar, inconscientemente, ele acaba visualizando e entendendo de alguma forma que essa cor está transmitindo força, delicadeza, sutilidade, uma expressão que cada um observa e faz essa sua análise. Então, sobre isso, todas as cores que a gente tem, desde o nosso vestir, tá? Ela tem a ver com a personalidade. Então eu observo sempre as pessoas, da forma que elas se vestem, que eu já conheço e também me conhecem aqui desde criança, e desde então, essa forma de vestir, ela tem essa coisa de transmitir como a pessoa é. Então se uma pessoa, por exemplo, ela é muito tímida, ela é mais reservada, ela não vai usar uma estampa muito forte, muito chamativa, aquela cor que vai acabar passando sempre mais desapercebida. Tá? Então, olhando cada um ao seu redor, você consegue já fazer essa análise e sentir isso que é sobre a personalidade. Outras são mais extrovertidas, mais dinâmicas, gostam de ser vistas. Então elas têm essa personalidade mais forte, ela usa uma cor mais forte, ela usa um batom mais forte, ela usa um acessório mais chamativo, ela usa uma cor vibrante, tá? Então, tudo é uma conexão. Por isso que quando eu faço a coloração, que a gente observa as características de cada pessoa, os traços, a forma que ela se veste. Então eu sempre falo que fazer a coloração, que é esse teste, que aliás no final nós teremos, para quem estiver presente, tá, um sorteio de 2 colorações, reforçando, tá, para quem estiver presente, nós sortearemos
duas colorações que eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é uma forma de você fazer as boas escolhas. E então, sobre esse processo que a gente faz, é falar sobre a cor que nos representa, aquela que ressalta a nossa beleza natural. Então, por exemplo, a gente fala sobre peles, a gente fala sobre estações de cores. Tá? Então, sobre a forma, né, as cores, você quer escolher uma cor e muitas vezes fica na dúvida. Será que esse rosa vai ficar bom? Será que esse verde combina comigo? Será que esse laranja tem a ver com a minha personalidade? Então, esse teste que a gente faz, né, de coloração pessoal, ele direciona, né, para você fazer as escolhas assertivas e também quanto a tudo que envolve a nossa harmonia do rosto, do cabelo. Então, por exemplo, um batom que mais ressalta a beleza natural, né, uma sombra, um blush, qual que vai ficar mais harmonioso? Aquele que acaba não destacando, né, e sim salientando e dando esse equilíbrio para a nossa beleza, que eu sempre falo que a nossa beleza natural é a mais perfeita. Tá? Cada uma do seu jeito, cada uma com o seu estilo, e a gente tem, né, eu falo que essa naturalidade que é perfeita. Então a gente faz alguns ajustes, sempre tentando fazer com que a pessoa vá se sentir mais confiante, com autoestima, né? Se olhe no espelho com mais amor, com mais carinho, que tenha amor próprio. Porque eu acredito que, assim, agora falando um pouquinho, já que eu falei de autoestima, de amor próprio, a sociedade nos cobra muito isso, né? E a gente acaba querendo se limitar a alguns padrões, ficarmos nessa caixinha, deixando de lado a nossa expressão e a nossa essência. E eu sempre gosto de reforçar que a gente tem que ter orgulho de como somos, da nossa beleza. Eu sei que as inspirações são muito legais também, porque hoje temos muitas formas de expressão, mas o mais importante é você valorizar essa sua beleza, buscar essa autoestima, esse amor próprio, se olhar no espelho com mais amor, com mais carinho. Tá? Então, estendendo um pouquinho, né? Agora voltando sobre as cores, além de refletir do jeito que nos vestimos, por exemplo, hoje eu não vim por acaso com esse verde, tá? Eu vim, né, com esse verde porque ele transmite tranquilidade, ele representa a natureza e ele tem a ver com todo esse ambiente que foi criado hoje, né, desse evento. Então a gente inconscientemente você percebe que tem algo, né, de cada cor que a gente usa, mas muitas vezes não temos exatamente a ideia do que essa cor representa. E isso se estende muito ao nosso trabalho. O nosso trabalho, por exemplo, eu estava conversando com algumas meninas aqui hoje e muitas ficam na dúvida. Será que o que eu posso usar para eu transmitir uma credibilidade tendo esse cargo? Ou o que eu não devo usar quando eu estou numa reunião informal? Tá? Então a gente fala que tudo a gente vai ajustando. São pequenos ajustes. Então eu sempre falo que sim, eu gosto muito do preto, mas o preto, para quem usa o preto, ele transmite muita seriedade e muitas vezes ele acaba trazendo um distanciamento. Então, se você tem algo mais informal, eu sei que a dúvida de muitas de vocês, as cores mais leves, mais claras, elas transmitem essa acessibilidade, essa empatia, essa proximidade. Tá? Então, não tenham medo de usar um claro, por exemplo, se você tem essa profissão mais leve, que ela é mais informal. Então eu acredito muito que assim, esses ajustes fazem bem, porque nós desejamos transmitir, né?
essa questão de nos sentirmos seguras, termos essa certeza de que nós estamos passando uma credibilidade. Olhando aqui para as nossas meninas, a gente também percebe o cabelo, o modelo do vestido, o detalhe da manga. Então tem essa delicadeza, mas tem essa força, né? Então tudo comunica. Eu sempre falo, né, para as minhas clientes. E eu sempre falo que a questão, né, também se repete nas nossas casas. Por isso que nós temos, né, fizemos essa parceria que tem tudo a ver das tintas, e sempre quando eu entro na casa das pessoas, eu acabo percebendo que o estilo da pessoa, as cores que ela gosta, o estilo que eu falo, ele é mais clássico, ou ele tem aquela pegada mais esportiva, mais leve, ela acaba sempre refletindo e replicando no lar onde ela vive e com quem ela convive. Então isso tem assim, é uma conexão, tá? De cores na vida, de cores nas escolhas, e olhando tudo isso, todas as marcas trabalham com cores, e todas elas acabam tendo esse... na verdade, é uma criação com esse propósito de prender cliente, de atrair mais olhares. Podem ver mesmo, por exemplo, por marcas como Coca-Cola, McDonald's, todos eles têm essa questão das cores para fazer com que o cliente volte e sinta-se, né, com esse desejo, com essa vontade de ter. Então, é um pouquinho sobre isso, tá? Mas acredito que cada um aqui tem uma personalidade mais forte, uma personalidade mais delicada, uma personalidade mais acessível, mais imponente. Então tudo isso reflete na questão das cores, tá? E o que eu queria também deixar aberto aqui para vocês é que temos perguntas para quem tiver dúvidas, as meninas também estão aqui, tá? Podem perguntar, sintam-se à vontade, é um bate-papo para vocês tirarem um pouquinho essas dúvidas de, às vezes, no vestir, do trabalho, né? De uma festa, como posso usar muito harmonia que a gente tem também. Eu observo aqui, até eu comentei antes, sobre até mesmo do jeito de vestir e o complemento todo. Como você escolhe uma armação de óculos, como você escolhe um acessório, né? Então, tudo isso eu falo que é um conjunto, tá? Que a imagem, ela não é só um vestir, ela traz muitos outros detalhes que acabam fazendo esse complemento. Então, falando, né, bem sucinto e bem resumido, as cores têm essa mensagem, e assim, eu acredito que cada um se identifica e tem que ser mesmo, assim, tem que ter muito orgulho de assumir o seu estilo, de não ter, por exemplo, um receio ou ficar com vergonha de usar uma peça diferente, de usar um acessório diferente, porque isso é sobre personalidade, né? Cada um é da sua forma, do seu jeito, tá? E o importante de tudo isso, uma mensagem que eu gosto muito de deixar é: cuide de si, porque nós somos o personagem principal da nossa vida. Se nós não nos cuidarmos, sempre falo, de dentro para fora, acaba que nós não teremos condições e não estaremos preparadas para cuidar do outro. Então, quando nós temos uma autoestima, quando nós nos olhamos no espelho com carinho, com amor, a gente tem também todo esse poder de dar ao outro. Então, é sobre isso. Agora vão perguntando, quero que vocês interajam também, acho importante. Segura para ela isso. Mas pode falar nesse que é da TV. Pode ficar com os dois. Podem deixar suas perguntas, então a gente sabe que cada uma tem seu estilo, né? Mas eu acredito que as mulheres
A maior dúvida é como jogar as cores, né? Que a gente sabe que tem cores análogas, cores complementares, cores looks, né? Para que não fique estranho, né? E assim a gente pode usar também sair do preto básico, né? Ou às vezes também eu percebo que eu sou uma pessoa que, conforme o meu humor, a minha cor vai estar lá. Tipo, hoje eu quero estar mais clean, estou mais de boa, estou mais calma, né? O que nem você comentou o preto, eu acho o preto mais sério, mais pesado, né? E quando eu estou com cor, eu percebo que eu estou mais feliz. Eu gosto de colocar uma corzinha. Então eu acho que a maior dúvida também das pessoas é como fazer esse jogo para que fique harmonioso, né? Fique bonito. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade que a Isabel responda. Se as meninas também quiserem complementar com alguma dúvida. Vou responder e depois eu passo para elas. Então, sobre a combinação de cores, a gente tem um leque de possibilidades. E até depois eu vou deixar disponível para vocês, em PDF, o nosso círculo cromático, que a gente usa tanto na arquitetura, quanto na decoração e também na moda. Porque ele nos dá muitas opções para a gente colocar para jogo aquela peça que a gente tem no guarda-roupa e acaba usando só para determinadas ocasiões, só com as mesmas combinações. Então, a maioria das mulheres tem essa dificuldade, né? Em escolher aquele pink e poder usar aquele pink com vermelho, com laranja, tá? Tô vendo aqui já que ela tá super moderna, ó, um pink com laranja. Então, a gente tem muitas possibilidades, mas tem exatamente essa questão da insegurança, de você achar que não combina, que o outro vai achar estranho, que você está fora do contexto. Mas voltando e reforçando isso, cada um tem que assumir a sua personalidade. Ah, não tenha medo, seja você. Isso é o mais importante, na sua essência, sabe, no que você é. Você não vai mudar de personalidade ou de essência por você estar com uma roupa diferente. Né? Você só vai estar externando o que você é por dentro. Então é sobre isso. E voltando às combinações, nesse círculo, que eu vou deixar, depois você me lembra, para quem quiser, vou deixar disponível, ele tem várias combinações. Então, por exemplo, a Ana já falou que nós temos lá combinações monocromáticas, por exemplo, todo de verde, toda de pink, toda de azul. Já comentei com as meninas hoje, né, que estavam com o look todo azul, todo jeans. Então, uma das combinações. Aí lá no círculo, depois vocês vão ver com mais calma, porque, né, ele tem várias ideias e opções, as cores complementares, né, as cores análogas. Então, tudo isso abre esse leque de possibilidades para você não ter que usar sempre a mesma peça do mesmo jeito e para a mesma ocasião. Eu sempre falo assim, aquela peça que você tem, ela não é um investimento, não é só para você usar aquele tubinho para o jantar, por exemplo. Você vai usar aquele tubinho para você encontrar as amigas, usar com tênis, usar com uma jaqueta jeans. Você vai usar o mesmo tubinho com uma sandália aberta, com um blazer. Você vai usar o mesmo com um salto para um casamento. Então isso é versatilidade, porque as peças, elas não são descartáveis. Eu sempre falo que assim, as boas escolhas, tá? Para você ter cada uma dessas peças no seu guarda-roupa, que elas possam durar e que elas possam representar você, né? Quem você é. Então, falo sempre também em peças essenciais, que eu acho muito importante ter, né, a questão dos básicos, porque muitas vezes a gente tem lá o guarda-roupa todo cheio de estampas, todo cheio de cores, representa também a personalidade, mas aquela camiseta branca, aquela calça jeans escura, aquela calça de alfaiataria, aquele blazer, aquela saia pretinha que vai com tudo. Então, é a dica que eu já deixo para vocês, né? Na hora da compra, na hora que você vai investir na peça, faça o seu investimento valer, né? E invista numa peça que ela vai fazer jogo com muitas outras peças que você já tem no seu guarda-roupa. Então, um pouco sobre combinações, né? Um pouco sobre esse
essa questão, né, de guarda-roupa. Alguém mais quer perguntar? Tem alguma pergunta? Vão aproveitando. Pode fazer daqui. Mais cima, tá? Exato. Como eu estava falando antes, né, sobre a mulher, a gente tem uma dificuldade de estar no espaço muito masculino. E eu queria falar com vocês, uma profissional dessa questão. A gente tem problema com questões do espaço para a mulher. Às vezes, como a gente, às vezes, acaba indo por uma questão muito sóbria para tentar mostrar uma seriedade, uma aproximação do ambiente masculino. Para tentar conquistar esse espaço, que é difícil. Eu vivo isso diariamente, então eu posso afirmar. Que dica tu daria para tornar isso mais leve? Então, falando um pouquinho sobre o dress code, né, que é o jeito de vestir, e essa questão, né, colocada aqui, nessa área, então, profissional, a gente ainda tem muito essa questão, né, do masculino. E, na verdade, hoje a mulher conquistou o seu espaço com louvor, com muito, né, com muita... Eu falo que com competência, né? Porque merece. Eu acho que é a igualdade. A gente tem capacidade tanto quanto. Então, nessa questão, a gente acaba sempre ajustando. Por exemplo, você não vai se vestir parecido do masculino porque você está no ambiente masculino. Lógico que a gente cuida algumas coisas, por exemplo, de cores, de decotes, da forma que você veste, por exemplo, se você vai escolher uma modelagem de calça, qual é a modelagem que você vai escolher, se você acaba escolhendo uma terceira peça, como vai ser essa terceira peça, que cores que você vai usar, que linhas ela vai ter, são linhas retas acabam transmitindo mais poder, mais seriedade, tá? Então, dentro disso, dentro de cada empresa, dentro de cada desejo, de cada setor que nós comentamos, a gente vai ajustando isso para quê? Para que você consiga transmitir essa sua autoridade, essa credibilidade, essa competência no meio masculino, tá? Agora tem pouco mais para Vamos lá, as meninas saíram. Outra coisa que eu acho interessante que a gente tem, eu sei que a maioria tem essa dúvida, qual o tom que é o melhor para mim, né? É só na coloração pessoal que a gente faz isso, né? Isso, saber exatamente o tom que vai ficar bom, né? Porque tem tantas cores e saber exatamente o tom que fica bom para nós, né? Eu acho que isso é bem importante. Ajuda bastante, ajuda bastante. Agora, voltando, né, falando um pouquinho mais das cores, cada um tem um tom de pele, cada um tem um tom de cabelo, né? Então, muitas vezes, eu sempre reforçando que a coloração pessoal, ela serve para te dar um caminho mais assertivo. Não que eu não possa, por exemplo, tem peles frias, as meninas todas aqui são peles frias. O que é uma pele fria? Uma pele mais clara, tá? Uma pele quente é uma pele mais amarelada. Ela tem mais essa pigmentação mais pro laranja mesmo, tá? Então, o que a gente faz com isso? É o primeiro passo para o nosso caminho. Então, por exemplo, se a gente usar um laranja em vocês, inclusive em mim, o laranja não vai ser a melhor opção, porque nós somos frias. O laranja é da família dos quentes, das cores quentes, né? Então, acaba que a gente sempre fala que a cor chega antes que a pessoa. E o que a gente quer? A gente quer que a cor faça um conjunto com o que nós somos, na nossa personalidade, com os nossos traços, né? Então, eu não quero, por exemplo, que o meu batom vá chegar antes
da minha pessoa, ou do todo. Eu quero que fique harmonioso, que fique um todo, né, de um conjunto com esse meu look. Então é sobre isso, a gente analisa pele quente, pele fria, das estações, que são as estações quentes e as estações frias. Então, pele fria sempre tem mais a ver com os azuis, os rosas, e as peles quentes, que são as mais amareladas, tem a família dos terrosos, que é o amarelo, laranja, né? Toda essa família. Então, são pequenos ajustes, mas que, por exemplo, se eu passar um batom vermelho muito forte, o batom chega sempre antes, né? Se eu já passar um mais para o rosa, um vermelho mais para o rosa, acaba que fica mais harmonioso, tá? A coloração é basicamente isso. Uma perguntinha. Qual seria a dica para a pessoa que já é tímida e aí tu acaba usando cores que te apagam porque tu tem medo de usar? Qual a dica de ela começar usando uma corzinha, até tanto soltando algumas roupas, né? Porque às vezes a pessoa fica insegura, ela se veste, vai na loja, prova a roupa, se acha linda, e ao mesmo momento ela está insegura para usar aquele look ou aquela make. Que dica você dá para essa pessoa? Muito bom, Leo. Então é sobre a personalidade que eu já acabei comentando no início. E para essas pessoas, eu sempre falo que assim, por trás de uma mulher, ela tem uma história, tá? Ela carrega sentimentos, ela tem essência. Então não é só uma roupa, e sim é uma história e tem a ver com cada um do jeito que é. E muitas dessas mulheres têm exatamente essa dificuldade e essa insegurança. Por quê? Porque ela acaba achando que muitas vezes o jeito que ela se veste, ela vai estar transmitindo algo que não é da personalidade dela, pela timidez, pela insegurança, por uma história de vida muitas vezes que acaba bloqueando ela de ser quem ela é, tá? Então, a dica que eu dou é, primeiro, seja você, tá? Esqueça aquela regra, aquela coisa de estar naquela caixinha de limitações, porque nós somos mulheres, nós temos o direito de ser quem somos, de cuidar, né, da nossa personalidade, da nossa autoestima, do amor próprio, para depois poder refletir isso nos outros. E comece a ousar e acreditar e confiar mais em você. Não é em sutilezas, é aquele batom que você vai usar, é aquele lápis de leve de cor que você pode usar. Você pode jogar aquela regatinha num tom um pouco mais, uma cor mais leve, não vibrante. E assim você vai usando dos acessórios. E no momento que você aprende a se amar, você não vai querer ser outra pessoa. Então é sobre isso. Outra perguntinha é também saber qual tipo de roupa combina com a pessoa, né? Uma roupa mais justa, pode ou não mostrar aquele decote, o que fica vulgar, o que não fica vulgar. Então eu acho que a maneira da gente saber se vestir é muito importante para a imagem que a gente quer passar para o outro, né? Então, se você puder dar algumas dicas do que comporta mais, até na área da feminilidade, que eu gosto bastante dessa área, eu acho que se você puder dar algumas dicas, acho que a gente vai ficar bem satisfeita, porque somos mulheres, afinal de contas, né? Devemos se vestir bem e mostrar ao outro realmente a nossa personalidade. Apesar da timidez, a gente tem que estar adequada, né? E agora falando, né, mais um pouquinho sobre os estilos, como você comentou. Nós temos vários estilos. Você pode ver que tem a mulher mais clássica, você pode observar que tem a mulher mais esportiva,
a mulher mais elegante, a mulher mais sexy, a mulher mais criativa, mais moderna. Então são vários os estilos, tá? E cada uma, ela acaba se identificando com um, dois, três ou todos os estilos, tá? O que a gente sempre procura? Se você, por exemplo, tem um estilo mais elegante e tem uma pitada do sexy, sempre ouse com o seu estilo, mas com equilíbrio. Então, por exemplo, não é aquele todo, é a fenda, é o decote, é o batom vermelho. Você só use um toque desse seu lado mais sexy, mais feminino. Então, é o batom vermelho, uma leve transparência, ou uma fenda, um salto agulha, um animal print, um couro. Então, tudo isso, exatamente, você vai fazendo com que o conjunto se torne harmonioso. E você vai ser uma pessoa que vai ser vista de uma forma com esse estilo, né, que você quer transmitir, mas mais elegante, mais discreto, né? Porque hoje, muitas vezes, a gente fala também sobre tipos de corpo, que é uma dúvida também que muitas têm. Ah, eu tenho um corpo em formato X, meu corpo é um triângulo, meu corpo é um triângulo invertido, tem tudo isso. Exatamente. Então, e aí, com toda essa análise de estilo, de biotipo, de cores, a gente tem um embasamento muito grande para cuidar de cada uma, tá? E cada pessoa é diferente. Não tem ninguém que eu acabo replicando o mesmo trabalho que eu faço. Então, a gente faz esse ajuste, faz de acordo com o que a pessoa deseja, com o que ela quer ser vista pelo mundo, tá? E a imagem que ela deseja transmitir. Mas a dica é equilíbrio. Bom, gente, então assim, o nosso bate-papo está uma delícia. Por mim, eu ficaria por muito tempo aqui ainda. Eu adoro trocar ideias. Eu sempre falo que o meu propósito é deixar um pouquinho para cada mulher que passa na minha vida, esse pinguinho de eu vou plantar essa semente para você cultivar o seu amor próprio, a sua autoestima, se olhar no espelho com mais amor e saber que cada uma é bonita do seu jeito, tá? Vocês têm uma beleza, uma personalidade que é única. Então é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês. E mais uma vez agradecer a todas que estiveram aqui, a parceria da Leckler, que eu adorei, eu acho que tem tudo a ver. Estamos, assim, numa conexão, né? Então, mais uma vez, obrigada, meninas, por estarem aqui também, adorei. E é claro que a gente vai finalizar agora, para quem esteve presente aqui no nosso bate-papo, o sorteio das colorações, que são 2, tá? Boa sorte a todas e um beijo com muito carinho para todas vocês.